Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 12 de junho de 2023. Temos aqui um pedido de preferência. Então, eu passo a palavra ao doutor Felipe Booro, relator do processo 438 de 2023. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde. Eu vou só pedir um segundo aqui que eu não estou. Pois não. Tá, eu quero. Conseguiu, Felipe? Doutor, tem alguma prova para produzir ou só vamos ouvir o atleta? Isso, presidente. O atleta encontra-se presente para prestar Na depoimento. prova? Não Ih, temos. Não temos nada. Doutor Felipe. Obrigado pela paciência. Processo 438 de 2023, partida Associação Portuguesa de Desportos contra o Ibrachina Futebol Clube Paulista Sub-20, que é denunciado o senhor Ricardo de Souza Oliveira, atleta da Portuguesa, no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1. Consta da denúncia que o senhor Ricardo foi expulso por deferir e atingir com um soco o pescoço de seu adversário número 3, o senhor Carlos Henrique Queiroz Barbosa, após o término da partida. Nesse sentido, é denunciado no artigo 254-A, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Doutor, sua graça é Daniel, né? Então vamos ouvir primeiro o depoimento do atleta, por favor. Senhor Ricardo, o senhor tem um documento aí? Tem um documento? Já tem um documento dele aí? Já passou o documento? Tem aí? Tem? Senhor Daniel, boa tarde, obrigado pela sua presença. O Felipe vai iniciar as perguntas. Doutor Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Conta pra gente, o que aconteceu no lance que você foi expulso? Porque aqui, pela descrição da súmula, diz que você atingiu com um soco o pescoço do zagueiro adversário, o Carlos Henrique. Conta pra gente, o que aconteceu no lance que você foi expulso? Fala no microfone. Primeiramente, boa tarde a todos. O lance não apareceu em nenhuma transmissão nem nada, é a primeira vez que eu estou sendo expulso. E durante a partida, esse atleta aí, o Carlos Henrique, já estava provocando um pouco, mas como eu sou bem tranquilo, eu sempre tentei evitar as confusões e no final ele acabou vencendo a partida, né? E tentou provocar e eu acabei só tirando ele de perto de mim e acabei andando. Não entendi a expulsão do árbitro. Na verdade, nem foi o árbitro que viu, quem viu foi o quarto árbitro e só avisou ele. Eu acho que pelo calor do momento, ele acabou expulsando pelo... Já tinha acabado o jogo, então. E daí, nisso daí, teve um empurra e você empurrou ele, foi isso? Entendi. Estou satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abrão. Eu estou satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno. Boa tarde, presidente. Cumprimento todos dessa comissão. Só uma dúvida aqui. Constando da súmula, consta que o senhor Carlos Henrique Queiroz também ele foi advertido por atitude antidesportiva por gritar próximo ao adversário. Ele provocou o senhor? Como que foi? Só para entender, complementando a sua declaração anterior, ele xingou? O que ocorreu, na verdade, nessa atitude antidesportiva do senhor Carlos Henrique? Quando eu havia saído do campo, já estava um pouco chateado, estava de cabeça baixa, ele acabou tocando o peito dele assim em mim e gritando, sabe? Passou e eu só empurrei ele assim pro lado. Presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutora Maria. Sem perguntas, presidente.
Doutor, algum esclarecimento para o atleta? Senhor Ricardo, o senhor nunca esteve aqui no tribunal antes? Não, é a primeira vez. Primeira vez que eu sou expulso. O senhor é profissional desde quando? Sou desde os 16 anos. E o senhor está com Com 20. 20? Então, o senhor já tem uma carreira longa aí. Então, só para deixar claro aqui, acabou a partida, ele veio na sua direção. Durante a partida, o senhor já teve um contato com ele assim? Estavam batendo boca? Algum lance de um ou do outro mais violento? Alguma jogada ou não? Não, durante quando eu entrei no segundo tempo, ele acabou, eu sempre tava Sua posição qual que é? centroavante, Centroavante. E ele é zagueiro. zagueiro. Tá. Aí ele acabou falando, sempre provocando, mas como eu sou muito tranquilo, não respondi nada. Isso durante a partida. Ele já estava provocando. Eu sou bem tranquilo, sou bem calado. Eu não respondi nada dele, não. Só que ele provocou e também pra mim não fez diferença alguma. Só no final que ele veio pra cima, aí ele... O senhor não respondeu nenhuma provocação? Não, não, E o senhor já tinha jogado contra ele antes? já. E nesses jogos anteriores, aconteceu alguma coisa entre vocês? Não. Não, porque eu tô achando gozado ele cismar com você sem você responder. Entendi a atitude dele de ele vir e como eu É, gritar, logo eu vim, tá, entrei em pouco tempo. é. Então tá bom. Muito obrigado. Então eu vou pedir para o senhor aguardar aí na sala aí. Eu vou passar a palavra à procuradora, doutora Mariana. Nobres auditores e demais aqui presentes, boa tarde a todos. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, salientar que o lance aconteceu após o término da disputa, razão pela qual não há como se presumir de se tratar de qualquer forma de um lance típico de jogo da jogada. A Procuradoria aguarda a condenação do atleta como incursão nas penas do artigo 254-A. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Daniel. Bom, inicialmente gostaria de desejar uma ótima tarde a todos, cumprimentando essa nobre turma julgadora na figura do seu presidente, doutor Ricardo, cumprimentar também a nobre procuradora, doutora Mariana, a secretária, doutora Júlia, que prestam um grande papel aqui ao tribunal e contribuem bastante. Bom, inicialmente com relação ao lance, foram condutas realmente de provocação do atleta adversário. Infelizmente, a gente não tem o lance da expulsão do atleta da Portuguesa, denunciado aqui, em razão de ter ocorrido após o jogo, e apesar da gente ter o departamento de scout, que sempre faz as filmagens das partidas, ele já tinha desligado a câmera no momento de sua expulsão. Mas o que acontece, o motivo da provocação do atleta adversário é que a gente já tinha jogado com esse clube, o Ibrachina, uma outra partida e tinha perdido. E nesse segundo jogo a gente perdeu novamente. Então, devido à sua vitória, provavelmente ele acabou tentando desdenhar do atleta aqui denunciado, que respondeu com um empurrão e, infelizmente, pelo campo de visão do árbitro, eu imagino, ele acabou vendo algo diferente, não houve em nenhum momento nenhum tipo de agressão, como bem relatado pelo mesmo aqui presente também. E apesar de se considerar a presunção de veracidade da súmula, destaque-se que ela é apenas relativa e não absoluta. Então, o depoimento do atleta também tem seu peso e possui condão de prova também, razão pela qual requeiro a desqualificação do artigo 254-A para o artigo 250 em mero ato hostil em seu inciso 2º, sendo assim o atleta punido com mera advertência ou, caso não seja esse o entendimento dessa nobre turma julgadora, que o atleta seja punido com a pena mínima convertida em advertência. É o que requer. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu passo a palavra ao relator. Bom, primeiramente, obrigado aí, Ricardo, por vir aqui hoje, prestar seus esclarecimentos. Bom, eu vou acatar em parte o pleito da defesa, eu vou acolher a parte da desclassificação do 254A por 250, apesar, como o nobre defensor salientou, a súmula goza de presunção que é relativa, também nós tivemos aqui o depoimento do atleta hoje, mas infelizmente sem a questão das imagens, enfim, também acaba tendo uma incongruência entre o depoimento e o que foi relatado na súmula. Nesse sentido, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto, eu vou votar pela desclassificação do 254A para o 250 e votar pela suspensão de 2 partidas, tendo em vista que foi cartão vermelho direto. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Abrão. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno.
Presidente, reiterando meus cumprimentos à douta Procuradoria de Justiça Desportiva, secretaria, todos presentes aqui. Na verdade, eu vou acompanhar o voto do relator, mas só gostaria de fazer alguns destaques que julgo importante no presente caso. Pois não. Inicialmente, senhor presidente, confesso que não há um certo desconforto, mas para mim parece até uma questão um pouco hermenêutica, vamos dizer assim, porque tanto o artigo 254-A quanto o artigo 250 do CBJD fala que a prática do referido ato é durante a partida, prova ou equivalente. E aqui estamos diante de um caso que seria pós-jogo, pelo menos prima facie. Nesse sentido, eu, em outras circunstâncias, entenderia pelo artigo 258 do CBJD, que fala sobre a prática de ato antidesportivo e não especifica o momento em si. No entanto, feito apenas esse destaque, não me parece uma questão propriamente materialística que impediria o correto julgamento do presente caso. Aqui, senhor presidente, novamente cumprimentando o relator pelo nobre voto, me parece que, ainda que não haja uma prova de vídeo, e aqui, com as ressalvas ao doutor entendimento diverso, haveria, por ser um atleta da própria Portuguesa, ou seja, a equipe mandante dessa partida, me parece que haveria uma necessidade, por óbvio, dessa prova de vídeo que corroboraria talvez a tese da defesa ou não corroboraria, mas me sentiria muito mais confortável para efetuar o julgamento nesse caso. Pois bem, ocorre que, analisando a súmula, senhor presidente, e até curiosamente ou não, respeito até uma ordem cronológica, vamos dizer aqui, que consta a advertência do atleta do Ibrachina, senhor Carlos Henrique, pois praticou motivo, né, de atitude antidesportiva por gritar próximo ao adversário. Ainda que tenha havido apenas uma prova oral nesse sentido, me pareceu até verossímil aqui, não sei se no intuito de desvencilhar-se da proximidade desse atleta, enfim, apesar do calor da partida, etc, etc, etc. Só que fato é, diante das provas postas nos autos, não dá para saber a intensidade como foi esse oh meu Deus, fugiu a palavra, desse desvencilhamento, vamos dizer assim. E dessa forma, senhor presidente, eu, em outras circunstâncias, entenderia pelo uma atenuante da pena. No entanto, como não há qualquer prova que demonstre a intensidade de como isso se deu, se foi um soco, se foi um tapa, se foi um empurrão, ou enfim, se foi simplesmente como diria o doutor Abrão, um ato reflexo de igual proporção em sentido contrário, renovando os cumprimentos, se houvesse um vídeo no presente caso, eu me sentiria mais confortável de talvez até atenuar a pena. No entanto, como não há nada nesse sentido nos autos, entendo correto a sanção aplicada pelo doutor relator, cumprimentando novamente e acompanho integralmente, presidente. Muito obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Se trata de um cartão vermelho direto. E aqui a gente costuma fazer essa distinção entre cartão amarelo e cartão vermelho. Então, o cartão vermelho direto demonstra a gravidade do ato. Então, por unanimidade, são desclassificados o artigo para o artigo 250 e com 2 partidas de suspensão. Agradeço a presença do atleta e a presença do doutor Daniel. Obrigado. Doutor Breno, tem um artigo do CBJD que ele fala expressamente que se considera dentro da partida, enquanto está dentro da praça esportiva. Perfeito. Não, sim, não tem problema. Que eu confesso que eu me senti um pouco desconfortável isso em relação ao pós-jogo. Mas aí não... Você lembra de qual que é? É o que fala que está dentro do... Está dentro, por exemplo, se alguém dá um soco, vai dar um segue no outro dentro do estacionamento, é considerado durante a partida. A gente usa bastante a 3, mas não está na minha cabeça. Espera que eu vou dar um Ctrl F. Qual que é a palavra certa para procurar? É considerado... Eu acho que está no final já do código. Aqui, é 282, parágrafo 3º. Para fins desse código, a partida para o equivalência tem todo o período de ingresso e a saída do... Então... É retocado.
Julinha, param todos os campeonatos agora com essa história da seleção brasileira, campeonato mundial feminino. Não? Masculino não. O Ricardo que estava falando. O feminino não para pro masculino também. Ô, Coelho, vamos parar os campeonatos? Não, não vão. Mas tem uma competição. Do FIFA. Não tem uma época que eles param para alguma férias escolares, não? Não. Porque não ocupam o inteiro. Não sei porque eu achei que tinha uma ou 2 semanas que eles paravam, né? Bom, feito esses esclarecimentos, eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 429 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 429 2023, Aguaí versus Cosmopolitano. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, denuncia a agremiação do Aguaí como incurso no artigo 206 do CBJD. Atraso no início da partida por 9 minutos. Acrescento ainda, senhor presidente, que essa equipe é reincidente. Este é o relatório. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Maria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia. A Procuradoria pôde ler a defesa escrita no sentido de que não teria havido desídia do clube, mas não foi juntado qualquer documento que demonstrasse que o jogo tenha começado em tempo e tampouco que as medições de campo as marcações de campo tenham sido feitas dentro do período adequado, de modo a não atrasar a partida. Então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e requerer a condenação da agremiação como incurso nas penas do artigo 206, aplicando-se, obviamente, a reincidência, tendo em vista a reincidência. Doutor Abrão, eu vou pedir para o senhor fazer um resumo da defesa. Defesa aqui, Juliana. Vai ser aquilo. É, mas depois sozinho. Sobe na setinha. Hã? Na setinha. Aonde? Na setinha. Pronto. Mexendo. Sobe na setinha. Vamos lá, então. Síntese dos fatos. O impugnante nega veementemente que agiu de forma desidiosa perante a Federação Paulista de Futebol no respectivo campeonato. Houve atraso devido à recomendação da Federação Paulista em relação às demarcações diferenciadas do campo para a respectiva categoria. Deu início às demarcações corretas no campo devido às exigências para as categorias sub-11 e sub-13
pela inexistência de qualquer prova fidedigna da acusação feita em desfavor do impugnante. Requer seja o presente processo julgado totalmente improcedente e prontamente arquivado. É esse? Pelas É razões de mérito, requer-se que o presente processo seja julgado totalmente improcedente. Não tem nada que possa E finaliza assim? acrescentar. Finaliza assim, seja Então- determinado o imediato arquivamento. Pois não. Então vamos ao voto. Lembrando que estamos tratando aqui de um sub-11. Bem, senhor presidente, independente do sub-11, eu estou considerando aqui o atraso de 9 minutos, considerando R$ 150 por minuto, multiplicando. Sub-11 é 150? Acho que é 100. Bom, o que eu tenho aqui é 150. É. Pois não. Então, diante desse cálculo, 150 vezes 9 dá 1.350. Por ser reincidente, R$ 2.700 seria a multa a ser aplicada à equipe, independente de ser sub-11. Eu considero que é uma partida Pois não. normal. Então, R$ 2.600. R$ 2.700 R$ 2.700. pela reincidência. Perfeito. Doutor Felipe, só ligar o microfone. Acho que infelizmente até, mas eu vou acompanhar o relator. Assim, não dá para não dá para você jogar futebol sem ter o mínimo do mínimo, que é a rede colocada e o campo pintado, né? É o mínimo. O que eu estou entendendo aqui que eu entendi da defesa é que as demarcações do campo, elas são outras para esta categoria. Sim, É. mas E eu não sei como é que são não. feitos os jogos, se teve jogo antes ou jogo depois. Não, eu né? também Então, eu tem que também fazer uma demarcação para aquele jogo, e se teve um jogo antes. é isso que eu ia falar, doutor. Se for fazer a filiação na federação, cada clube paga pelo menos R$ 800.000. Será que é tudo isso? 800 mil para qualquer categoria? Para todas as categorias, 800 mil? Ah, do clube. O clube. E aí ele tem todas as categorias. Doutor Felipe. Não, mas independente disso, não é o primeiro jogo do campeonato. São todos os jogos assim, e você já sabe com antecedência toda essa questão. Enfim, vou acompanhar o relator, resumindo, para não tomar tempo. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando o relator, acompanho integralmente, só queria fazer uma única observação. Nesse caso, o Aguaí perdeu de 10-0 do Cosmopolitano, tá? E faço essa observação porque o processo seguinte, que eu sou relator, também envolve as duas agremiações, um sub-13, e o Aguaí perdeu de 12-0, só para contextualizar no meu voto posteriormente. Então, acompanho integralmente o relator, cumprimentando pelo voto. E o Aguaína vai tomar uma multa de R$ 2.700. Nesse caso, eu voto nesse sentido. É na sequência do outro. A minha preocupação, eu sempre gosto de colocar, é a gente tomar o máximo de cuidado para não acabar penalizando a molecada, né? A gente penaliza o clube, mas a gente não pode penalizar a molecada, né? Não, mas é nossa também. É nossa também. Não. Então, eu concordo e considerando o próximo processo da pauta, que é de minha relatoria, eu não que eu tentei dar uma decisão salomônica, mas confesso particularmente que a minha competição foi mitigada aqui, até com o prefeito doutor Júlio um pouquinho antes, para entender as especificidades do caso, e considerando esse julgamento, vou levar em consideração no voto da sequência.
eu acho uma pena nesse valor para uma categoria, um sub-11, extremamente excessiva, mas em respeito ao colegiado, eu vou acompanhar o voto Mas, do... presidente, Eu vou acompanhar o voto do relator. independente da categoria, tanto faz, eu acredito, sub-11 ou profissional, a responsabilidade é a mesma. Mas é muito mais simples acabar com a categoria sub-11 do que acabar com o profissional. E aí quem está sendo penalizado não é o clube, é a molecada que a única coisa que tem para fazer é jogar bola. Mas a responsabilidade. A Não, responsa- tá bom. a Tá bom, responsabilidade. cada um tem a sua opinião. Perfeito, já estamos votando, agora vamos os outros. Salvou. Vou preencher manualmente. Esse no próximo. Por 2.700, né? É o 43. É o 43. Ah, não. É que eu botei errado, viu? Estou botando 43. Presidente, faz só um minuto que eu acabei. Pois não. Não, esse é o 429. Esse é o 429. Não parece 429. É porque ele deve ter finalizado o processo. Já finalizou. Acho tudo bem, também foi nem. Vai deu fora sem chover. Mas agora não. Vai ter que esperar terminar o turno de colocação para sempre. O outro você tem condição de fazer? Tá, então eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 430 de 2023. Presidente, renovando os cumprimentos, partida pelo Campeonato Paulista Sub-13, partida entre o Aguaí e o Cosmopolitano. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Aguaí, como em curso no artigo 206, e tal qual os fatos alegados no processo anterior, alega a ocorrência de atraso de 15 minutos no início da partida, devido ao atraso na partida preliminar e ao atraso na entrega dos devidos documentos dos atletas e membros da equipe do Esporte Clube Aguaí, senhor presidente, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da sustentação do processo anterior, só vai registrar que é obrigação do Clube Aguaí, no momento em que ele faz a filiação dele na Federação Paulista de Futebol, assumir as responsabilidades pela boa organização do campeonato. Nesse sentido, então, tendo em vista, sim, que o clube ele não respeitou a organização da competição, ele não respeitou o horário de início, ele não providenciou o quanto necessário antes do início da partida, e vejam, a gente não está falando nem de médico na ambulância, que é um caso bastante comum, não está falando de nada que não seja fundamental à realização da partida, que é a marcação de campo e a presença de rede na trave de gol. Então, a Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação nos termos do caso anteriormente julgado, que é idêntico. Obrigado, doutora Mariana. Eu peço ao doutor Breno que faça um resumo da defesa. Presidente, renovando os cumprimentos, a agremiação esportiva apresentou uma denúncia, pelo que eu estou observando aqui, é basicamente a mesma cópia apresentada, exato, a defesa escrita, apresentando basicamente um copia e cola, vamos dizer assim, a defesa apresentada referente ao processo sub-11, que diz, a bem da verdade nos fatos, que, na verdade, o atraso foi devido às demarcações diferenciadas do campo e que, na verdade, o estádio pertenceria à prefeitura. De forma subsidiária, pede a aplicação da sanção na pena mínima. Então, pede-se inicialmente a improcedência total e, de forma subsidiária, a aplicação da sanção por R$ 100 um minuto de atraso. Senhor presidente, posso passar o voto? Por favor, doutor Breno. Senhor presidente, aqui me parece incontroverso, na verdade, nem há uma contestação propriamente dita em relação aos fatos e ao mérito. E conforme acabei me socorrendo aqui, cumprimentando novamente a secretaria de algumas informações complementares, se verificarmos na súmula da partida, esta ocorreu imediatamente após a partida do Sub-11. Então, consta inclusive da súmula e da própria denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva, que, a bem da verdade, esse atraso decorreu de um problema na partida anterior. Então, pedindo vênias aos entendimentos divergentes, às convicções distintas, senhor presidente, me parece aqui que aplicaríamos até, se houvesse pela sanção, um indevido bis in idem, porque aqui me parece que há um efeito cascata, vamos dizer assim. Então,
obviamente a gente não consegue voltar no tempo para fazer isso. Então, uma vez que se verificou o problema, independentemente de culpabilidade ou de responsabilidade, mas verificado que a demarcação não estava lá, que houve um atraso na partida sub-11 e, por consequência, a partida subsequente do Sub-13 também foi afetada nesse sentido. Então, me parece, senhor presidente, considerando todos esses elementos, esse contexto do presente caso, ainda que tenha verificado esse aspecto, e aqui fazendo um juízo de valor até em relação às crianças, aqui me parece Sub-13, por congregar inclusive atletas amadores tão somente, e considerando aqui até mesmo o resultado da partida, que a equipe do Aguaí perdeu de 12-0, não obstante já tenha perdido de 10-0 a partida anterior. Temos um saldo de gols negativos aqui de 22 e um único. Exato, senhor presidente. Então, renovando-se as vênias ao entendimento diverso, me parece aqui que estaríamos diante de um bis in idem se houvesse aplicação da sanção. Como há menos de 10 minutos já aplicamos uma sanção, independentemente de ser demasiado onerosa, gravíssima ou não, já aplicamos à equipe e não em relação aos atletas em si, senhor presidente, entendo nesse caso específico pela absolvição. Perfeito. Doutor, com a Muito devida vênia, o obrigado, senhor doutor. levou em consideração o atraso da entrega dos documentos também? Para absolver? Está na súmula e está na denúncia. Peço vênia aqui e agradeço a doutora Mariana por ter me relembrado isso. Sim, considerando isso, senhor presidente, entendo então a diferença de. Eu vou pedir novamente a ajuda da doutora Mariana. 6 minutos? Porque são 15 e 9 da partida anterior. Virou 9. Presidente, então, deixa eu só fazer as contas aqui. Hoje, infelizmente, não temos a presença do doutor Rafael. Costuma nos auxiliar com a sua calculadora. R$ 900. Presidente, então agradeço novamente a doutora Mariana pela manifestação tempestiva aqui e de fato não tinha observado esse aspecto, então fazendo uma mitigação, 6 vezes 150 daria R$ 900. No entanto, senhor presidente, e peço escusas aqui se não fiz claro antes, eu sei que o CBJD estabelece que a reincidência não precisa ser necessariamente específica, mas considerando todo o contexto dos fatos, estarmos diante do Sub-13, com atletas amadores, enfim, aquilo que acabaria sendo repetitivo, senhor presidente, entendo pela aplicação do artigo 182 e aplico a sanção de R$ 450, a multa de R$ 450, presidente. Perfeito, doutor Breno. Doutor Abrão. Novamente a doutora Mariana por ter me lembrado. Doutor Abrão. Senhor presidente, vou acompanhar o raciocínio do processo anterior, aplicando pela reincidência de 900 para 1.800. Doutor Felipe. Vou acompanhar o voto do relator, tendo em vista tudo que já foi mencionado aí, o outro caso que já foi bem gravoso, enfim, essa questão, nesse caso teve um plus, né, além da questão do jogo anterior, ainda teve a questão do atraso na entrega dos documentos, que também é outra coisa que é básica para o teu jogo, mas, enfim, tendo em vista que a punição anterior já foi bem custosa, eu vou acompanhar o relator nos 450. Obrigado, doutor Felipe. Eu também acompanho o voto do eminente relator. Então, por maioria, uma multa no valor de R$ 450.
Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 472. Doutor Abrão. Processo 472, 2023, América versus Taquaritinga. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante que a esta subscreve, denuncia Denilson da Silva Dantas, como em curso no artigo 250 do CBJD. Ou seja, expulso por após ser advertido por ação temerária, ser advertido novamente por calçar seu adversário de número 7, Luciano Oliveira Souza, de forma imprudente, impedindo um ataque promissor na disputa de bola. Consta ainda, senhor presidente, que este atleta é reincidente. Este é o relatório. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. Nobres auditores, aqui no presente caso, trata-se de um atleta expulso mediante exibição de segundo cartão amarelo. Esse atleta, conforme mencionado pelo doutor Abrão, é reincidente, uma vez que ele foi julgado e condenado em sessão realizada no dia 13 de junho de 2022, ou seja, caso não seja condenado hoje, a partir de amanhã, passará a ser considerado primário, considerando quanto o Código estabelece no que se refere à reincidência, que é nova infração no período de 1 ano posterior à condenação. Então, trata-se sim de atleta reincidente, razão pela qual a Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do atleta. Doutor Fábio. Doutores, aqui no caso, primeiramente, boa tarde a todos, novamente. No caso aqui, eu pediria a desconsideração da reincidência. Na verdade, a infração foi praticada dia 13 de maio do ano passado, né? Então, conforme exatamente a doutora Mariana afirmou aqui, ele deixa de ser reincidente amanhã. Mas uma coisa a mais que, na verdade, eu gostaria de solicitar e colocar aqui para os senhores que o código ele não proíbe a aplicação da advertência em caso de reincidência. Né? Não está estipulado aqui no código que não, o atleta ele não pode receber uma advertência caso ele seja reincidente. O que proíbe é mais de uma advertência no período de 6 meses. Então, considerando no caso aqui que é um lance comum da partida, né? O segundo cartão amarelo, não tem nada gravoso aqui, sequer, pelo meu entendimento, sequer ele deveria estar denunciado nesse tribunal, porque eu não entendo que constituiu um ato infracional aqui do Código. Eu pleiteio primeiramente a absolvição e, subsidiariamente, que seja aplicada a pena de advertência para o atleta, de acordo com o exposto, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Senhor presidente, segundo cartão amarelo, como de costume, uma partida. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Acompanho o relator em uma partida. Obrigado, doutor Breno. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, uma partida de suspensão. Agora sim. O computador de vocês está demorando também para abrir, né? Porque eu estou vendo, o Fábio está me olhando como se eu estivesse demorando para fazer o voto. Você viu que por isso que eu perguntei para todo mundo. Eu estou aqui esperando chegar, eu estou vendo o Fábio me olhando, dizendo, pô, vamos? É que está demorando, viu, Fábio? Está demorando.
Felipe, eu agradeço. Obrigado. Vou pegar esse vício da Julinha, viu? Eu preciso pegar esse vício teu. Isso aqui é. Você não tem o que eu tenho. Isso que eu devia estar sempre assim. Obrigado, Felipe. Tem 2 de 257, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo 473 de 2023. Presidente, processo 473/2023, partida pelo Campeonato Paulista Sub-11 entre Atlético Mogi e o Joseense. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Atlético Mogi, como em curso no artigo 206, pois consta do relato da súmula que houve atraso no início da partida devido à chegada da ambulância no horário das 9h13, o que atrasou o início da partida em 14 minutos, pedindo a aplicação das sanções ali previstas, senhor presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação da agremiação denunciada. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Doutores, nesse caso específico, como foi um atraso de acordo por causa da ambulância, eu gostaria de solicitar aqui, né, entendendo que a ambulância não necessariamente é algo que, na verdade, não depende exclusivamente da agremiação, né? Muitas vezes a ambulância é municipal e aí ela vai atender alguma ocorrência e por isso existe o atraso. Eu gostaria de solicitar, e também, considerando que é um sub-11, né, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, né, são 14 minutos aí. Eu pediria que, pelo menos, fosse aplicada a pena mínima de R$ 100 por minuto e não fosse considerada a reincidência do clube, né? Ou que essa reincidência, pelo menos, não dobrasse a pena, né? Mas o pleito principal é que sejam considerados os R$ 100 o minuto e não seja considerada a reincidência para a agremiação. É o pleito. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Breno. Presidente, cumprimentando os oradores pelo uso da palavra aqui, entendo que parcialmente razão, no caso concreto, assiste e socorre a defesa. E por que digo parcialmente, senhor presidente? Primeiro que entendo pela não desclassificação do artigo 206 para o artigo 191 do CBJD, o que implicaria diretamente no cômputo dos valores a serem recolhidos. No entanto, entendo que razão assiste a defesa diante das peculiaridades do caso. Estamos aqui diante de um sub-11, em que, de fato, e aqui externo novamente meu posicionamento, que eu comungo um pouco da posição de Vossa Excelência em relação à minha preocupação nessas categorias de base, porque ainda que a diretoria, ainda que a equipe administrativa do clube seja a mesma, me parece que existiria uma sanção reflexa que ultrapassaria a pessoa do clube, a pessoa jurídica da agremiação desportiva, e atingiria pelo menos 11 CPFs de menores de idade aqui, senhor presidente, tratando-se de um termo popular. E aqui o que me parece que também cabe, socorre a razão ao pleito da defesa. Há aqui, de fato, senhor presidente, uma reincidência específica no artigo 206. No entanto, como estamos diante da categoria de base em que há apenas atletas amadores, entendo que uma poderia até compensar a outra de certa forma. Dobraria, no entanto, aplicando o benefício do 182, cairia para metade. Só que fato é, e aqui eu sempre sempre ficou marcado na minha memória as palavras do Dr. Felipe Buoro, numa das primeiras sessões que eu tive aqui, que você não consegue brigar com o relógio, a gente não consegue voltar no tempo. Fato é que houve 14 minutos de atraso. Então, pelos meus cálculos, e aqui não consigo me socorrer, Dr. Rafael, 14 vezes 150, senhor presidente, perfaz a quantia de 2.100, sem o dobro e sem o benefício do 182, porque entendo que eles já se anulam. E aqui gostaria apenas de tratar um último aspecto do meu voto, senhor presidente, nobres colegas, é que, ainda que se entenda que esse valor foi demasiado, me parece que esse valor está na média, senhor presidente, porque a primeira aplicação do artigo 206 dessa agremiação foi de R$ 2.000, a segunda foi de R$ 3.000. Então estaria dentro, curiosamente ou não, a agremiação desportiva já tem essa prática reiterada, gostemos ou não,
não posso, na verdade, fugir aqui do que dispõe o CBJD. No entanto, diante de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, entendo pela aplicação da reincidência específica, no caso, no entanto, com o benefício do artigo 182, fixo a sanção de multa no valor de R$ 2.100, presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Senhor presidente, baseado nos processos anteriores, não posso de forma nenhuma deixar de aplicar a multa pela reincidência de R$ 4.200 ao clube. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Eu acompanho o voto do relator, só fazendo uma consideração, que essa questão de ambulância, para mim, é extremamente gravosa. Às vezes o pessoal acha, não, dá para jogar sem, enfim, alguma coisa assim, mas assim, mais uma vez, é a mesma coisa Pensando pra não acontecer da nada, questão da rede no gol. Não tem como. A gente sabe N coisas que a gente já viu aí acontecer, briga de torcedores, os próprios jogadores que são crianças aí, às vezes se machucam, enfim, alguém Quem passa jogou mal. bola, todos aqui devem ter jogado, como criança, você vai jogar um jogo, se não tiver rede no coisa, é frustrante. Aham. Né? É frustrante para garotar, né? Enfim, eu acompanho o relator. Acompanho o voto do relator. Eu também vou acompanhar o voto do relator. O que me chama a atenção é que quando falta ambulância, a agremiação deveria tentar trazer um documento, tentar justificar. Nada. É como se fosse uma coisa normal. Atrasou, não é problema meu. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por maioria, ficou uma multa no valor de R$ 2.100. Mas acho que isso tem uma diferença de excludente de responsabilidade. Semana passada, a Joaninha, gente teve um caso bom o curioso, acordo que eu que fiz. foi do... Mas aí a agremiação bem prova que, tipo, que não são Agora, conversas por isso. Sim, mas mesmo assim acho que serviria no máximo como um atenuante, mas como excludente de responsabilidade. Porque o pleno, por exemplo, aqui, quando a agremiação é condenada, você fala de ambulância, condenada na pena que tem que ser, que é máxima reincidência, não sei o que, do jeito que tá na tabela. Recorre. Quando chega no pleno e apresenta o documento, o próprio pleno já fala, olha, você teve a oportunidade de você se defender na CD, meu amigo. Se você não apresentou o documento de que o médico, a instrução é aqui, acabou. Eu passo a palavra agora ao doutor Abrão, relator do processo 474 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 474/2023, Bandeirante versus José Bonifácio. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia o atleta Luiz Felipe Falco Moura, como em curso no artigo 250 do CBJD. Após ser advertido com cartão amarelo aos 55 minutos, o mesmo atinge seu adversário de número 10, Gabriel dos Santos Andrade, de forma temerária. Não necessitou de atendimento médico, seguiu na partida. Consta que este atleta não tem antecedente. Esse é o relator, senhor presidente. A Procuradoria vai considerar o entendimento desse tribunal no sentido de que expulsão mediante segundo cartão amarelo configura pena de advertência, então reitero o serviço da denúncia e aguarda a condenação. Obrigado, presidente. Segundo cartão amarelo, lance comum da partida, o atleta é primário, então peço a pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Quatro, sete, quatro. Segundo cartão amarelo, para não fugir dos meus raciocínios, uma partida como advertência.
Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Só um segundo, presidente, deixa eu Pois só ver uma coisa aqui. 2-5. Eu vou divergir, eu vou votar pela Certo. advertência só por conta de ser a primeira vez que, enfim, não constam antecedentes, não necessita de atendimento médico também, então nesse sentido eu vou votar pela pena, e é amador também, então pena mínima convertida em advertência. Uma partida convertida em Isso. advertência. Doutor Breno. Presidente, pedindo venha o relator com a divergência. Obrigado, doutor Breno. Eu também peço venha ao nobre relator e vou acompanhar o voto divergente. Então, uma partida convertida em advertência. Por maioria. Pois não. Eu tô sem internet, não consigo nem ver os autos. Esse é o lado do doutor mesmo. Então, vou dar Senta aqui. Senta nesse. Já tá cabeado. 4-7. Aqui na sala do aluno, acho que é mais longe. Wi-Fi. Então, mas nós temos que monitorar. Você vai passar, vai estar no coitado da pai, não tá dentro da rede. Mas agora tá com a rede. Ele tá com rede. Não, vai estar no Wi-Fi. O meu tá no Wi-Fi e tá com rede. Não, o meu também tava, mas esse é o processo que eu caí. Tem que filmar o QI aí, tá? Eu vou ver se... Mas não agora, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não agora. 6 horas. Essa mulher, acho que em casa de tarde, ela foi não. Isso, se abriu o chamado. Mas hoje é Fica abriu o chamado. Ai, que era chamado? é muito demais. Quando a gente foi dos namorados, a gente foi namorada com a mulher. Foi bom, fala pro meu pai, ele vai amar. O que foi, Juninho? Que eu não entendi a piada. Amar. Eu passo a palavra agora ao doutor Felipe, relator do processo 475 de 2023. Processo 475 de 2023, partida Barcelona Esportivo Capela Limitada e Paulista Futebol Clube Limitada, Paulista Sub-17. São denunciados o senhor João Paulo Torso Leite, do Paulista, no 250, o senhor Enzo Costa Damasceno, do Barcelona, no artigo 254. Primeiramente, o senhor João Paulo Torso Leite, que, ao que consta, foi expulso após ser advertido anteriormente por calçar seu adversário de forma temerária, o mesmo calçou novamente de forma temerária seu adversário de número 13, senhor Leonardo Ribeiro Libel, da equipe do Barcelona, durante a disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu no campo. Também é denunciado o senhor Enzo Costa Damasceno no artigo 254, expulso após ser advertido anteriormente por segurar assintosamente seu adversário, demonstrando desrespeito ao jogo, mesmo de forma temerária, usou indevidamente seu braço, atingindo o rosto de seu adversário número 15, Sr. Lucas Lemes de Souza, da equipe do Paulista, durante a disputa de bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu no campo. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, pugnar pela condenação por advertência em ambos os casos, não houve necessidade de atendimento médico,
Não houve exibição de cartão vermelho, mas tão somente segundo cartão amarelo, atletas primários, assim que requer a Procuradoria. Presidente, só Nós uma temos uma coisa, é isso que eu ia defesa falar. do Teve Paulista. uma defesa do Paulista. E depois o doutor Fábio faz a defesa do Barcelona. Então, doutor Felipe, por favor. Bom, a defesa é bem sucinta, traz primeiramente a descrição do lance, a transcrição do artigo, daí faz uma consideração sobre o que seria uma ação temerária no futebol, falando que temerária é uma infração na qual o jogador, ao disputar a bola, desconsidera o risco, ao empregar uma ação com velocidade e força média contra seu adversário. Nesse sentido, é merecedora de cartão amarelo. E finaliza com os pedidos, dizendo que por falta de justificativa pormenorizada, não houve ação temerária, o atleta atingido não necessitou de atendimento e permaneceu no campo, considerando também a primariedade do atleta, que... Deixa eu só ver aqui que ele está. Substituição da pena mínima por advertência pela questão da pequena gravidade. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, o atleta aqui, o Enzo, ele veio denunciado no 254 como jogada violenta, porém, foi um braço que atingiu o rosto do adversário. A própria súmula, né, expressa que o árbitro expulsou com o segundo cartão amarelo, ou seja, se fosse realmente uma jogada violenta, deveria ser o cartão vermelho direto, como manda a regra do futebol. Então, sendo o segundo cartão amarelo, eu peço a desclassificação para o 250, a aplicação da pena mínima convertida em advertência por ser primário. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Felipe. Eu vou acolher o pleito da Procuradoria e, em ambos os casos, jogar pela advertência, mas só com uma diferenciação. O primeiro caso é um 250, uma partida convertida em advertência, e o segundo caso, 254, advertência também. Mas mantendo o 254. Mantendo o Os 254. dois com advertência. Uhum. Doutor Abrão. Senhor presidente, em ambos os casos, uma partida. Nada de advertência. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Breno. Presidente, pedindo vênias a divergência com o relator. Obrigado. Eu vou acompanhar o voto do eminente relator em ambos os casos, então, com relação ao atleta João Paulo, por maioria, uma advertência como em curso no artigo 250, e no caso do atleta, o senhor Enzo, também por maioria, advertência e em curso no artigo 254. Eu quero botar aqui a pena. Você acompanhou? Não, Então você tem que tirar o acompanhou ali. não, eu não acompanho. Ah, sim, desculpa. Isso daí você põe a sua chorinha. Qual atleta? Sete e meia. Eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo 476 de 2023. Senhor presidente,
Processo 476/2023, pelo Campeonato Paulista Sub-17, partida entre Barretos e Tanabi. Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Cauê Cardoso Gontijo, da equipe do Tanabi, como em curso no artigo 254-A do CBJD, pois consta da súmula que foi expulso por conduta violenta ao dar uma cotovelada na cara de seu adversário, o senhor Matheus Pimenta de Oliveira, e o mesmo atleta atingido não necessitou de atendimento médico. A Procuradoria de Justiça Desportiva também apresenta denúncia em face do senhor Gustavo Henrique Ferreira Ígido Machado, como em curso no artigo 254 CBJD, da equipe do Tanabi, pois consta do relato do árbitro que, após ser advertido anteriormente por iniciar um tumulto, deu entrada de forma temerária com força média com seu pé na perna do adversário, o senhor Jadiel de Souza Figueiredo. O mesmo atleta atingido precisou de atendimento médico e saiu de campo, senhor presidente. É o relato da denúncia. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação dos denunciados nos termos em que ela foi oferecida. Doutor Fábio. Não. É que às vezes o clube junta a defesa 4,50, por exemplo. Aí eu não vejo, porque eu não estou no sistema. Não tem. Perfeito. Obrigado, presidente. Bom, vou iniciar a defesa pelo Cauê. Ele veio denunciado no 254A como agressão, né? Teve um cartão vermelho direto. Porém, o que me chama a atenção é que a súmula, ela peca em trazer pouca informação. Porque, ao mesmo tempo que ela diz que é uma conduta violenta, e uma conduta violenta pode ser uma agressão, mas pode ser também uma jogada violenta, né? Uma jogada com excesso de força. Né? Então, você já fica, para o leitor aqui da súmula, já fica na dúvida se realmente foi uma jogada violenta, porque também deve ser punida com cartão vermelho, ou uma agressão de forma dolosa, né, que resulta num ferimento pro atingido. Né? Então, ele coloca expulso por conduta violenta ao dar uma cotovelada na cara de seu adversário. Mas e aqui, foi na disputa de bola ou não foi na disputa de bola? Porque isso é importante para você decidir se foi uma agressão dolosa ou apenas uma jogada violenta. Aqui eu entendo muito mais ter sido uma jogada violenta, mesmo porque sequer precisou de atendimento médico, né? Tá aqui claro que não necessitou de atendimento médico, pela simples dúvida, e no princípio ali no indúbio pro réu, eu entendo que deva ser desclassificado para o 254 como uma jogada violenta, né? O atleta ele é amador e primário, né? Deixa eu só ver, a categoria é sub-17. Então, o pleito da defesa é a desclassificação do 254A para o 254 como jogada violenta e a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. Já para o segundo caso, o atleta Gustavo Henrique veio denunciado no 254 como jogada violenta, porém, como disse da última defesa, foi expulso com o segundo cartão vermelho. Se jogada violenta fosse, deveria ter sido expulso com cartão... Isso, segundo... desculpa. Tava pensando já no vermelho. Foi com o segundo amarelo, e se jogada violenta fosse, deveria ter sido expulso com cartão vermelho direto. Ainda, corroborando com o meu entendimento, o árbitro expressa muito melhor a redação do que na conduta do jogador Cauê. Ele coloca aqui com força média, entrada temerária de força média, ou seja, não teve força excessiva. Ele foi cauteloso aqui em demonstrar que foi força média. Então, eu peço a desclassificação do 254 para o 250, e como foi o segundo cartão amarelo, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, já que o autor ele é amador, o atleta é amador e primário, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Com a palavra o relator. Senhor presidente, cumprimentando novamente os oradores pelo uso da palavra, entendo com o devido respeito ao entendimento diverso, me parece que, diferentemente dos casos anteriores, razão não socorre a defesa nesse ponto, senhor presidente. E inicio aqui pelo senhor Cauê Cardoso Gontijo. Ainda que a defesa tenha pleiteado pela desclassificação do artigo 254-A pelo artigo 254, a diferença aqui seria se foi praticada na disputa de bola ou não, se configuraria a prática da jogada violenta nos termos do artigo 254-A, do 254, ou se seria agressão física nos termos do artigo 254
Senhor presidente, ainda que o relato da súmula não traga elementos se foi dentro ou fora da disputa de bola, senhor presidente, entendo que, no presente caso, não se infirmou a presunção de veracidade, ainda que relativa da súmula. Então, nesse sentido, se tivesse ocorrido na disputa de bola, deveria pelo menos haver um vídeo aqui, ou mesmo um atleta ter comparecido para prestar esclarecimento e nos trazer elementos para que pudesse pelo menos ter ocorrido essa desclassificação. E aqui não se pode desconsiderar, por óbvio, que estamos diante de um cartão vermelho direto. Pois bem, dito isso, senhor presidente, me parece que restou bem configurada a prática do artigo 254-A do CBJD e entendo pela aplicação da sanção mínima, que nessa tipificação é da suspensão de 4 partidas. No entanto, não ignoro de fato que estamos diante de uma partida que congrega apenas atletas amadores e, portanto, primários, como consequência, fazendo jus ao benefício do artigo 182. Então, pela aplicação da sanção mínima de 4 partidas de suspensão, com o benefício do artigo 182, fica para 2 partidas. Em relação ao atleta senhor Gustavo Henrique Ferreira Ígido Machado, senhor presidente, aqui, conforme bem relatado anteriormente até pela Procuradoria e pela Defesa, estamos diante de um segundo cartão amarelo, em que houve, na verdade, uma ação temerária com força média, né, do pé na perna do seu adversário. Só que aqui tem algumas questões importantes. Ainda que não se trate de um cartão vermelho direto, senhor presidente, gostaria só de chamar a atenção de vossas excelências para o teor da súmula. Esse segundo cartão amarelo foi aos 77 minutos do segundo tempo. E essa primeira advertência desse atleta, o senhor Gustavo Henrique, foi por ter iniciado, conforme consta aqui das palavras da súmula, um tumulto após a marcação de uma falta na equipe adversária. Em que momento isso se deu? 1 minuto antes. Ele tomou o primeiro amarelo aos 76 minutos. Na sequência, entrou com uma jogada de força média, aqui pelo menos consta, e aqui a presunção de veracidade da súmula deve prevalecer, e tomou um segundo cartão amarelo. Ou seja, dentro de 2 minutos ele foi expulso. Com as devidas vênias, novamente, não estamos falando de um cartão vermelho direto, mas me parece que esse contexto nos traz elementos, e eu me sinto confortável em dizer isso, nos traz elementos para dizer que, ainda que essa jogada não tenha sido um vermelho direto, me parece que foi grave, pois tendo em vista uma sucessão de fatos aqui, e até considerando que a equipe do Tanabi, salvo melhor juízo, perdeu de 3-0, estamos aqui próximo ao final do segundo tempo, enfim, da partida, talvez os ânimos aflorados, enfim, me parece que, nesse ponto, o cartão vermelho direto seria, com a devida vênia, um entendimento diverso, seria apenas uma questão de formalidade, senhor presidente. Isso aí me parece o descontentamento do primeiro cartão. Sim, Ficou descontente com o primeiro, foi lá e já fez logo uma falta em seguida. e qual foi o agravante aqui, senhor presidente, para concluir até meu voto? O atleta atingido precisou de atendimento médico e saiu do campo. Foi uma faltinha. Ainda que não tenhamos um vermelho direto aqui, senhor presidente, confesso que não me sinto confortável, ainda que a observância do artigo 182 por atleta amador ser obrigatória, não me sinto confortável de aplicar uma sanção que, como diria o doutor Abrão, não represente uma reprimenda que deva ser observada. Então, nesse caso específico, senhor presidente, peço vênia ao entendimento que normalmente adoto, para não partir da aplicação da sanção do mínimo legal, no caso do artigo 254, de uma partida. Mas eu parto aqui de 4 partidas. Por quê? Com o benefício do artigo 182, fica para 2 partidas também, e ainda que não tenha sido denunciado no artigo 254, do CBJD, me parece que uma aplicação de uma multa, de uma suspensão de uma partida, já, na verdade, não cumpria a sua função desportiva. Então, entendo, senhor presidente, renovando-se as vênias, pela aplicação de 4 partidas, com o benefício do artigo 182, caindo para 2 partidas, tal qual o atleta anterior. É como voto. Perfeito. Doutor Abrão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator em relação ao atleta Cauê. 4 partidas com benefício do 182, 2. Em relação ao atleta Gustavo, eu vou divergir do nobre relator, aplicando 2 partidas e o benefício do 182, 1 partida. Perfeito. Doutor Felipe. Com relação ao atleta Cauê, eu vou seguir o relator, 4 partidas com benefício do 182, 2 partidas. E com relação ao Gustavo Henrique, eu vou acompanhar o voto, eu vou divergir do relator, vou acompanhar o voto divergente do Dr. Abrão, 2 partidas.
diminuídas para uma com o benefício do 182, em que pese tudo que foi já dito pelo nobre relator, e principalmente o ponto que eu mais me atenho é essa questão de que o atleta adversário necessitou de atendimento médico e não voltou. Então, nesse sentido, são 2 partidas, só que é obrigatório que nós usemos. Por mim, seriam 2 partidas mesmo, mas como temos que usar o artigo 182, senão, caso contrário, seria fazer letra morta do código. Então, nesse sentido, diminuídas para uma partida pelo benefício do 182. Perfeito. Eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. O fato do atleta necessitar de atendimento médico e não voltar à partida mostra que a falta foi feita de forma realmente fora de um padrão aceitável, né? Então, aqui no caso do atleta Cauê, então aqui ficamos por maioria, por unanimidade, perdão. Fica à vontade, doutor Abrão. E no caso do atleta Gustavo, então, aqui no 254 ficou por maioria 2 partidas com benefício do 182, uma partida. O 479 tem defesa escrita, não. Não. Pelo menos não que eu vi aqui. Também não achei aqui. Só que eu preciso ir embora às 5h para 7. Precisava só para dar tempo de fazer o máximo possível. Só para 15 horas. Não sei, agora me manda mensagem só perguntando, falando que nem ela nem eu. Então, no próximo processo, o processo de número 477 de 2023, a procuradora doutora Mariana requereu adiamento, então está adiado. E agora passamos, então, para o processo 478. Eu passo a palavra para o doutor Abrão, relator do processo 478 de 2023. Doutor Abrão, com a palavra. Processo 478, 2023, Batatais versus Francana. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia Gustavo Machado Pontes Martins como incurso no artigo 258 do CBJD,
ou seja, por ter sido advertido por ação temerária anteriormente, ter praticado conduta antidesportiva ao empurrar seu adversário de número 20, senhor Marcos Vinícius Arcanjo, que estava ao solo, para fora do campo de jogo, com a partida paralisada. Eu acrescento ainda, senhor presidente, que o atleta tem antecedente. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Abrão. Doutora Mariana. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia e aguardar a aplicação do entendimento desse tribunal no que se refere à pena de advertência nesse tipo de caso. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Só reiterando aqui, na verdade, o atleta ele é primário, não tem antecedentes? Ah, eu não tenho antecedente, Não perdão. tem. Eu Né? anotei num Perfeito. outro processo aqui. Perfeito. Ele foi expulso, na verdade, porque tinha um jogador no chão e ele, como eram os 88 minutos do segundo tempo ali, acho que para correr com a partida e para ter atendimento fora de campo, ele colocou o atleta ali para fora. Tava Tentou auxiliar os ansioso. maqueiros. Ele fez um auxílio, na verdade ele tem que ser condecorado. Não, mas na verdade eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, mas por um caráter pedagógico, visto que ele é primário e a atitude não foi gravosa. No meu entendimento, então essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Com a palavra o relator. Senhor presidente, como foi descrito aqui, eu acho que eu não posso deixar de aplicar uma pena mínima a esse atleta, uma vez que ele agrediu praticamente o outro atleta fora do campo de jogo, né? Pelo que eu vi aí. Então eu aplico uma pena mínima de uma partida. Uma partida. E o atleta é profissional, né? É. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia e eu vou acolher o pleito tanto da Procuradoria quanto da Defesa e aplicar a pena mínima convertida em advertência. Doutor Breno. Presidente, renovando as vênias ao relator com a divergência. Por partida, uma. Obrigado, doutor Breno. Também peço vênia ao nosso relator, Salve. mas eu vou acompanhar o voto divergente. Então, por maioria, uma pena para o Gustavo de advertência, como em curso no artigo 258. 479. Até que vai indo rápido, Julinha. Hã? Ai, que horas são? A gente vai para o 480 Ah, ou é, para o 479? verdade. 479 é mais para preencher o sistema, porque não tem nenhum princípio de publicatório das comissões das equipes sendo contido pelo de arbitragem. E tem uns NC do meio também. Eu confesso que, por mim, eu faço. Dá para fazer rápido esse, porque não tem assim. Tá bom. Mas eles são bem, não tem nem vídeo nem nada. Não. Então, vamos seguir uma ordem aí. Só que eu vou entrar na sua denúncia, não tem o que falar. Eu passo a palavra agora para o doutor Breno, relator do processo 479 de 2023. Senhor presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre Botafogo e Comercial RP. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Comercial SP, como em curso no artigo 206, pois consta do relato da súmula que houve atraso no segundo tempo de jogo em 2 minutos, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Também apresenta denúncia em face da equipe do Botafogo e da equipe do Comercial, por ambas estarem como incursas no artigo 257, parágrafo 3º, pois consta do relato da súmula que houve um princípio de tumulto entre os atletas e as comissões de ambas as equipes pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Presidente. Obrigado, doutor Breno. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação dos denunciados. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Com relação ao 206, o atraso de 2 minutos, né, peço a aplicação da tabela.
Já com relação à rixa 257, para ambas as equipes, né, há de se ter muito cuidado nesses casos, porque a súmula ela só traz que houve um princípio de tumulto que foi prontamente encerrado aqui, né? Ela diz, ó, princípio de tumulto entre atletas e comissões sendo contido rapidamente. Digo aqui porque um princípio de tumulto não é um tumulto generalizado, né? Então deve-se tomar conta, cuidado com isso, para que não, provavelmente aqui nem se constituiu uma rixa, né? Um princípio de tumulto pode ser um começo ali de trocas de ofensas ou discussões verbais que não realmente, não necessariamente foi uma rixa. Então, peço absolvição para as duas equipes, visto que aqui sequer existe a presunção relativa de veracidade, né? Porque não dá para ter noção se foi provavelmente não foi uma rixa, mas não dá para ter noção real. E caso os senhores entendam de forma divergente, peço na verdade, não tem nem como desclassificar aqui esse princípio de tumulto. Eu peço absolvição no 257, que entendo que não foi rixa aqui. É que, Não na foi um tumulto verdade, o generalizado. 257, ele trata de participar de rixa, conflito ou tumulto durante a Generalizado, partida. né? Não, Então, generalizado fica por sua conta. não fala generalizado? Ele Ah, só fala participar de falha rixa. minha. Não, nós temos essa. Eu também. Porque rixa é tumulto Que a generalizado. gente participava. A definição da rixa. Então, é a por isso que eu tô na definição da cabeça. rixa. Mas tem o conflito e o tumulto. Depois Então, da mas vírgula. eu entendo aqui que se foi apenas uma discussão, não há que se falar em rixa, no caso. É a absolvição para ambas as equipes. Presidente, cumprimentando novamente os oradores pelo uso da palavra e cumprimentando especialmente o advogado combativo na sua tese aqui apresentada, senhor presidente. De forma bem sucinta, me parece aqui que, em relação ao artigo 206 e como um todo a denúncia, não houve qualquer prova em sentido contrário, devendo prevalecer a presunção de veracidade relativa da súmula. Então, nesse sentido, considerando o atraso de 2 minutos e considerando a reincidência do comercial, senhor presidente, se não me falha a memória aqui pela tabela, seria R$400, R$200 um minuto, vezes 2 é 800. Me corrijam se eu estiver errado. Isso, é R$800 em relação ao artigo 206. Em relação a ambas as equipes, senhor presidente, de fato, aqui, conforme bem pontuado pelo Dr. Fábio, houve um princípio de tumulto aqui e que foi contido. Mas eu gostaria de chamar a atenção, e o Dr. Fábio acabou de ler a ocorrência, que após o final da partida, próximo aos bancos de reserva, houve um princípio de tumulto entre atletas e comissões de ambas as equipes, sendo contido rapidamente pela equipe de arbitragem. Não foi pelos próprios atletas, enfim. Ainda que não tenha policiamento, me parece aqui que as equipes, as agremiações esportivas não tomaram as providências necessárias e, sem querer me alongar no julgamento do presente caso, senhor presidente, me parece que houve uma responsabilidade mútua entre as equipes. Então, entendo pela aplicação da sanção de R$2.000 como pelo artigo 257, parágrafo 3º, para cada uma delas. É como voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Senhor presidente, acompanha o relator in totum. 400 vezes 2, porque a gente específica, 800. Doutor Felipe. Também acompanho o voto do relator. É a partida que Botafogo Comercial, que é um clássico do interior, e os ânimos sempre ficam exaltados. Nesse sentido, não... Então, exatamente. Nesse sentido, eu acho que não tem como acolher o pleito da defesa pela absolvição, então eu acompanho o voto do relator na multa de R$2.000. Obrigado, doutor Felipe. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$800 para o comercial, como incurso no artigo 206, uma multa no valor de R$2.000 para o comercial, como incurso no artigo 257, parágrafo 3º, e uma multa para o Botafogo no valor de R$2.000, como incurso no artigo 257, parágrafo 3º. Todos por unanimidade.
Passo agora a palavra ao doutor Abrão, relator do processo 480. Processo 480, 2023, Joseense versus Atlético Mogi. A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante, que esta subscreve, denuncia a agremiação Joseense como em curso no artigo 206 do CBJD, por um atraso de 5 minutos. Consta ainda que esta equipe é reincidente. Obrigado, doutor Abrão, doutora Mariana, A Procuradoria reitera os termos da denúncia. doutor Fábio. Muito obrigado, presidente. Aqui, como eu sempre digo, o atraso do referente ao 206, o atraso efetivo, são 2 minutos, porque deu causa ao atraso em 2 minutos no início da partida. E se está denunciado no 206, tem que considerar os 2 minutos. Né? Caso sejam, até de forma, bato o martelo aqui acho que de forma equivocada, caso sejam considerados os 5 minutos, tem que ser considerado no 191, que é o que faz mais sentido. Né, na pena do 191, que é o tempo regulamentar. Mas, reitero, o pleito principal é que sejam considerados 2 minutos de atraso efetivo referente ao 206, que é onde que veio a denúncia, na tabela do sub-15. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Abrão. Fazendo as contas, senhor presidente, 150 por minuto. O senhor tá com o calculador aí? Já fiz. Ah, já está com. Já fiz aqui. Doutor Abrão faz de cabeça, né? É. Pode negar São 700 a origem. 700. A conta aqui é com o doutor Abrão. São 750. Por ser reincidente, R$ 1.500. R$ 1.500 é o voto do relator. Doutor Felipe, Acompanho o relator. acompanho o doutor Com o Breno. relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 1.500. Aguardando o voto do relator. 480. Que foi, Julinho, que você falou? Deu? Deu. 206. 1.500. Pronto. Salvou já. Me incluiu já. Já tem certificado. Já. Você tinha razão mesmo, né? Pra caramba ainda. De 81. Eu passo a palavra agora ao doutor Felipe, relator do processo 481 de 2023. Processo 481 de 2023 é denunciado o senhor Luiz Carlos Antônio no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Consta do relator árbitro que, após ser advertido com cartão amarelo, o mesmo continuou reclamando e disse as seguintes palavras: "Você está querendo aparecer para a torcida, vai se foder." O mesmo foi contido por sua comissão e retirado de campo. Nesse sentido, é denunciado no artigo já mencionado anteriormente, o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Mariana. A Procuradoria reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação do atleta denunciado. Obrigado, doutora Mariana. Doutor Fábio. Obrigado. O pleito da defesa é a pena mínima, com a possível conversão em advertência, considerando a primariedade do técnico, e, se não, a aplicação também do 182, visto que é uma competição exclusivamente amadora. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Felipe.
Em que pese o fato de ser um segundo cartão amarelo, eu vou votar conforme a jurisprudência como se fosse um cartão vermelho direto, porque na verdade ele toma um cartão amarelo não satisfeito por reclamação, não satisfeito ele continua reclamando, ou seja, parece que ele estava chamando o cartão vermelho direto, inclusive xingando aqui o árbitro. Nesse sentido, eu vou votar por uma suspensão de 2 partidas. Ele É, tem o benefício tendo em vista o benefício, eu vou diminuir das para uma. de uma partida. Doutor Abrão, Eu vou divergir do voto do nobre relator. 4 partidas com pelo benefício artigo 2. 182, 2. Perfeito. Doutor Breno, Presidente, pedindo vênia da divergência com o relator. eu também acompanho o voto do relator. Então, por maioria, 2 partidas e com benefício do 182, uma partida de suspensão. Só aguardar aqui o... Fiz aqui certo, né? Já. Precisa ver se tem voto, né? Tem uns 300 votos lá. Passa a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo 482 de 2023. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-20 entre Francana e Interbebedouro, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do senhor Gabriel Costa Carreiras, da equipe do Francana, como em curso no artigo 250 do CBJD. A denúncia apresenta que consta do relato do árbitro que, após ser advertido anteriormente por empurrar seu adversário com o jogo paralisado, cometeu uma falta em seu adversário de número 9, senhor Leonardo Guimarães Machado, impedindo um ataque promissor na disputa de bola, pedindo a aplicação das sanções ali previstas. Presidente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Doutor Rafael. Sou eu, né? Não, ouvi, doutor Rafael, demorei para raciocinar. Doutor Rafael, doutor Fábio. Perdão, eu estou acostumado com Imagina. o Rafael. Presidente, segundo cartão amarelo, lance comum da partida, atleta amador e primário, pessoal, a aplicação da pena mínima é convertida em advertência. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Breno. Presidente, razão socorre a tese defensiva, não há documento ou prova em sentido contrário da presunção de veracidade da súmula, no entanto, por se tratar de atleta amador, não tendo qualquer tipo de reincidência, entendo pela aplicação da sanção de suspensão de uma partida convertida em advertência no presente caso. Presidente, com voto. Obrigado, doutor Breno. Doutor Abrão. Me parece bastante leve o que está relatado na súmula. Eu vou acompanhar o voto do relator. Obrigado, doutor Abrão. Doutor Felipe. Também acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma advertência. Uma partida convertida em advertência. Então, vamos... Acho que eu vou... A Mariana vai ter que se ausentar, então acho que nós vamos adiar os próximos. Tá bom? Daí, doutor, até se vocês puderem, na semana que vem, se a gente puder fazer 1 hora mais cedo, igual a gente fez. Eu não consigo semana que vem chegar 1 hora mais cedo.
Tem o primeiro também. Ah, é verdade. Ah, uns 16. Bom, então ficamos para segunda-feira que vem, sessão a partir das 4 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.